Tudo bem, pessoal? O meu nome é Ana Luísa, eu sou parte da equipe de ginecologia e obstetrícia do Estratégia Med. Vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a importância, da residência médica, da nossa decisão de fazer a residência médica em si, né? Pensando aqui, eu imagino que quando lá atrás vocês pensaram em ser médicos, o que veio na cabeça de vocês não foi uma vida de plantão, uma vida no pronto-socorro de madrugada. Eu imagino, isso falando por mim, né, também, que vocês imaginaram que vocês iam ter o consultório de vocês, que vocês iam ter os seus pacientes, que vocês iam fazer o horário de vocês, conseguir ter tempo livre, progressivamente ir crescendo na carreira, ter uma liberdade na sua rotina, qualidade de vida junto com a medicina, né? Não fazer da medicina a sua única realidade, o seu único ponto do dia a dia. Então, quando a gente pensa em como a gente vai atingir, como a gente vai chegar nesse sonho que a gente tinha lá atrás, passar pela residência médica acaba sendo aí uma parte desse caminho, né? Então, hoje em dia, a gente prestar a prova de residência, principalmente com o mercado da medicina como está se desenhando hoje nos próximos anos, já hoje em dia também, né? Mas a projeção para os próximos anos é de uma formação cada vez maior de médicos, sendo que o número de vagas de residência não acompanha essa realidade, né? Então temos muito mais médicos formando do que vagas de residência disponíveis. E como que a gente vai fazer para a gente chegar nisso que a gente tinha idealizado, que a gente queria que fosse o nosso dia a dia, né? Ser um médico especialista, ter essa qualidade de vida que a gente pensou lá atrás quando a gente iniciou a carreira da medicina. Então, sabendo disso, que a gente tem hoje em dia muito menos vagas do que médicos saindo da faculdade, a prova de residência ela é agora um grande filtro, né? Ela não é mais como ela era há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás era muito mais fácil você passar na prova de residência do que vai ser esse ano, do que vai ser ano que vem, do que vai ser daqui a 5 anos. Por isso que é muito importante você tomar essa decisão hoje, você agir nesse sentido já hoje, em vez de postergar essa decisão para mais tarde, porque a tendência é que fique mais difícil. Se a gente for pensar aí, dá até pra gente fazer um paralelo, né, com os jogadores de futebol. Porque a gente ganhava todas as Copas do Mundo há não sei quantos anos atrás. É porque o esporte também ele estava em outro nível de preparação, né? A gente tinha a preparação dos atletas de uma forma muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Para você se preparar para uma prova de residência hoje, você tem que preparar a nível de competição Copa do Mundo. Não é mais um nível de competição do bairro que a galera estava acostumada antigamente. E como que a gente está aqui para ajudar você a ter essa preparação de alto nível, a ter essa preparação competitiva, a garantir o seu lugar na sua especialidade médica? A gente tem 3 pontos principais que a gente vai atuar, vai trabalhar com vocês na preparação. Então a primeira coisa é o planejamento, a segunda é a execução e a terceira é a correção aí desse trajeto conforme for necessário. Para a gente falar mais desse primeiro ponto do planejamento, o planejamento ele é a gente ter um objetivo, a gente ter uma meta e a gente vai traçar como que a gente vai conduzir, como que a gente vai percorrer esse caminho até chegar nessa nossa meta. Pensando que esses caminhos são diferentes, têm tempos diferentes, a gente tem produtos voltados para cada um dos alunos em cada um desses caminhos que está sendo seguido. Então, se você está, por exemplo, no início do 5º ano, no 6º ano, tem um tempo mais prolongado aí para a sua preparação, a gente recomendaria o curso extensivo de residência médica. O extensivo, ele é o nosso material mais completo, o nosso material mais abrangente. Cuidado que isso não quer dizer que seja um material prolixo, é um material que ele é construído com base na engenharia reversa. Então, no extensivo você vai dispor videoaula, livro digital, você vai ter o banco de questões, slide, resumo, tudo da forma que você gostar de estudar, a gente tem disponível no extensivo. Mapa de mental, até lembrando aqui, vai só lembrando as coisas que a gente tem disponível no extensivo. Então, vai ter um material que vai se adequar à sua forma preferida aí de estudar durante esse período da preparação do internado. Além disso, o nosso material ele é totalmente liberado para você no momento que você fizer a aquisição. Então, eu tô no internato, tô passando em cirurgia e agora eu deveria estar estudando
estudando, sei lá, pediatria. Não tem isso. Você consegue casar o nosso material com o seu dia a dia do internato. Então, além de você estar se preparando para a prova, você vai estar se preparando para arrasar nas discussões de caso, estar se preparando para atender bem o seu paciente do pronto-socorro, para conduzir bem um pré-operatório, um pós-operatório, saber o que é esperado ali nessa evolução do seu paciente. Então, você vai tanto arrasar no internato, como arrasar nas provas do fim de ano. Por outro lado, se você está no final do internato, faltando ali menos de 6 meses para a prova, a gente já muda um pouco a conversa. Passa a ser mais interessante uma preparação direcionada, uma preparação focada, porque você tem menos tempo. É um fato. Se você está começando no fim do internato, faltando menos de 6 meses, você tem menos tempo do que quem começou há 2 anos atrás, 1 ano atrás. Isso quer dizer que você não vai conseguir estudar? Não quer dizer, mas quer dizer que você precisa de um material direcionado, um material focado, e é isso que o nosso curso intensivo quer te oferecer. Além disso, claro, ele também vem com o nosso banco de questões, o famoso banco de questões de estratégia. Outro ponto que a gente tem para quem já está na reta final, na cara do gol da prova, já fez toda uma preparação e está precisando ali lapidar esses conhecimentos, já destruiu o banco de questões, já nem está vendo mais questão nova, são os nossos sprints. Os nossos sprints, eles são direcionados para a universidade, para a instituição que você deseja prestar. Então tem o sprint USP São Paulo, sprint USP Ribeirão, SUS São Paulo, tem muitos sprints que eles têm questões inéditas feitas no modelo da banca que você quer, justamente para que você consiga desenvolver esses passos finais que estão faltando para a sua aprovação. Então já cansou de responder questão, já nem sabe mais se você está acertando porque você realmente sabe ou se porque você já viu essa questão tantas vezes que você decorou, o sprint está na hora aí, vai entrar, vai cair como uma luva para esse ser o momento da preparação. A gente fala muito, pessoal, do nosso banco de questões porque ele é um banco de questões fenomenal, ele é motivo de orgulho pra gente, né? Temos mais de 98 mil questões comentadas, a gente tem questão pra caramba no banco de questões, mas só fazer questão não é tudo, então a gente tem que conciliar o banco de questões com o estudo teórico, seja videoaula, seja livro digital, flashcard, mapa mental, tem que ter uma base teórica para te fortalecer aí nesse uso das questões. E pensando aí ainda nesse seu planejamento, já falei dos materiais que a gente tem para te ajudar, mas eu vou falar de uma novidade, de um projeto novo que a gente está lançando especialmente agora na Black November, que é a Mentoria Gigantes Paulistas. Então a gente sabe que tem muita gente que tem a vontade de fazer alguma instituição concorrida aqui de São Paulo que demanda uma preparação direcionada. Então pensando em você que tem essa vontade, que deseja vir estudar em alguma instituição de São Paulo, a gente lançou essa mentoria para que você tenha um acompanhamento direcionado com quem já passou por esse caminho, com quem já foi aprovado nessas grandes instituições e preparou para você um cronograma detalhado. A gente vai ter cronograma de 50 e de 100 semanas, dependendo aí de qual vai ser o momento que você estiver da sua preparação, né? Às vezes está começando o 5º ano e já está pensando nisso, ou já está no 6º ano, está pensando na prova do fim do ano, a gente vai ter os 2 cronogramas pensados em te auxiliar, em te dar o material direcionado, focado nessa banca, te dar as dicas, te dar os perrengues maiores que você vai encontrar nessa preparação. Então, por exemplo, a gente sabe que a USP São Paulo, ela tem uma tendência de cobrar muito questões com imagens, questões que englobam casos clínicos mais complexos. E o seu mentor vai estar ali, vai ter selecionado questões interessantes para você nessa preparação, feito listas direcionadas para essa sua preparação, para te dar aí uma vantagem disparada nos seus estudos em relação ao resto do pessoal que vai estar concorrendo com você. A mentoria Gigantes Paulistas, ela tá gratuita para quem adquiriu o extensivo residência médica na Black November, tá? Então ela não é vendida separadamente e ela vai junto quando você fizer a aquisição do extensivo residência médica. Então é o que você precisa para você fechar a sua preparação, o seu planejamento, o seu caminho em direção à aprovação da residência. Pensando agora no segundo ponto que eu comentei, na execução. Ai, mas vocês têm todo esse material, tem tudo isso, legal, mas como é que eu vou fazer para encaixar isso no meu dia a dia, né? Então eu já comentei um pouquinho sobre isso, mas todo o nosso material vai ser liberado para você de imediato. Então você vai conseguir conciliar esse material com o seu dia a dia no internato, vai conseguir usar para estudar o que você está vendo na faculdade, usar para ficar melhor no seu dia a dia, além de, é claro, se preparar para a prova do fim do ano. Outro ponto super diferencial é que o nosso material ele pode ser acessado, baixado. Então você consegue baixar e acessar do seu celular, acessar de um tablet, sem conexão com a internet, tá?
Então você pode levar aí para onde você quiser. Se você quiser estudar no alto da montanha, você consegue estudar no alto da montanha sem internet, sem precisar de sinal. Então a gente tem também essa preocupação da sua facilidade de acesso ao material. Outro ponto, o banco de questões, ele vai ter por si só, né, comentários em vídeo, comentários em texto. Então você tem um assunto às vezes que você já domina um pouco mais, você não quer demorar tanto tempo na teoria, aí tudo bem, você consegue usar o banco de questões para dar essa lapidada, porque você já tem a carga teórica necessária, né? Porque às vezes não adianta muito você abrir o banco de questões e você só errar, só tá errando. Vai te ajudar a crescer? Com certeza. Mas você precisa ter uma base antes de você iniciar as questões também. E aproveitando que a gente está falando um pouco sobre como você ter uma base teórica é fundamental para otimizar o seu aproveitamento do banco de questões, a gente vai falar um pouquinho desse terceiro ponto, que é a correção do trajeto. O nosso banco de questões, ele conta com uma ferramenta que é a análise do seu desempenho. Então você vai conseguir ter acesso às questões que você errou mais, aos temas que você está tendo mais dificuldade, para que você consiga ver onde você tem que investir mais tempo. Então não adianta a gente te dar 200 mil questões se a gente não te der uma ajuda de entender o que está sendo seu ponto fraco, onde que você tem que gastar mais tempo. Você não vai estudar todos os temas com o mesmo tempo, você não vai gastar o mesmo tempo para estudar todos os temas. Então, além da nossa engenharia reversa, que já está focando no que mais cai, no que mais vai fazer diferença na sua prova, você vai ter uma análise do seu desempenho para entender, dentro disso que mais cai, onde eu estou tendo mais dificuldade, onde eu preciso me dedicar mais, onde eu consigo ganhar mais pontos, onde vai fazer a diferença no fim do ano. E aí também entra a nossa mentoria. Então a mentoria vai estar lá, o pessoal que passou por isso e vai te dar essas dicas, vai te ajudar a entender esses pontos fracos, seus pontos fortes e como você vai otimizar isso na sua preparação. Então o que a gente viu aqui, né? Os 3 pontos principais. Planejar, ter um material que se adeque ao seu caminho, que se adeque ao seu momento, executar, ter um material que vai estar disponível para você 100% desde a aquisição, vai estar disponível para você estudar no plantão, estudar indo, por exemplo, sei lá, pagar uma conta no banco, você pode estar ali no celular fazendo questões do banco de questões e saber onde você está tendo dificuldade e onde você já está voando, onde você precisa investir ou não mais tempo. Então, esses 3 pontos são pilares para a sua aprovação no final do ano. Deixar de estar competindo a nível de futebol de bairro e passar a competir no nível internacional, no nível da galera que está mandando bem pra caramba. E não posso deixar de lembrar para vocês que agora na nossa Black November, até o dia 13 de novembro, tanto a mentoria Gigantes Paulistas como todos os sprints de todas as instituições e o nosso curso de prova prática online vão estar disponíveis para você que adquirir o curso extensivo da residência médica. Então não deixe de conferir, o nosso curso está com até 60% de desconto, é uma condição que não vai se repetir em nenhum momento do ano e a gente tem plena confiança no nosso produto, a gente tem confiança no que a gente está dando de orientação para vocês, em como vocês vão chegar lá, como vocês vão ser aprovados no fim do ano, porque a gente passou por isso. Então a gente também teve a preparação para residência, a gente também passou por esse caminho que vocês estão passando agora. Então manda lá no nosso Instagram, no direct, pede para entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque lá a gente compartilha várias dicas de preparação, dicas de materiais de estudos, dicas de aprovados, tudo isso tá no nosso material do WhatsApp, do Telegram, e não deixa de se inscrever também aqui no nosso canal para continuar recebendo mais dicas como essa.